Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, mais um dia de um novo encontro e hoje estaremos entrando na 10ª parte do nosso estudo do livro Falando com os Espíritos do nosso irmão Américo Sucena. Na parte anterior, nós terminamos falando para não se desafiar os espíritos, né? Não se deve fazer isso em momento algum do nosso trabalho, né? Essas discussões não podem haver em nenhum lugar, apesar de que tenho conhecimento de que pessoas já ouviram até médium discutir com o espírito. Não tem sentido uma coisa dessa, né? Então a gente não desafia nunca a espiritualidade, até porque não vai levar a nada, pelo contrário, vai acabar atrapalhando todo o trabalho que está sendo feito, né? E como prometido, hoje nós vamos falar sobre a tela mental. E Sucena nos relata o seguinte aqui. Ele usa aqui uma parte de um capítulo do Espírito de André Luiz, que é o capítulo 33 do livro Desobsessão, aonde ele diz o seguinte: praticar hipnose construtiva, se necessário, no ânimo dos espíritos, usando sonoterapia para entregá-los à mentoria ou efetuando projeção de quadros mentais para um esclarecimento dos desencarnados menos sensíveis a receber ajuda. Fica a pergunta: a que quadros mentais se referiu André? Se não quadros, deve haver uma tela, como nos mostra o livro do mesmo autor, lá no capítulo 16 do Domínios da Mediunidade. Analisemos essa citação. Trabalhadores da nossa linha são distribuídos por diversas regiões onde captam as imagens, sintonizando as emissões com o aparelho receptor, que eles chamam de tela, que pode oferecer a ideia semelhante a um serviço, como se ele estivesse assistindo uma televisão, vamos dar assim como exemplo. Mas entre nós, as transmissões são mais simples, exatas e instantâneas. Se os espíritos são capazes de captar imagem ao longe, por que não o fariam com os fatos arquivados no comunicante? Na questão 307 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar uma pergunta dupla feita por Kardec aos espíritos superiores, que é a seguinte: de que maneira a vida passa-se desenrolar na memória do espírito? Por esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tenha entre os olhos? De uma forma e de outra, todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivesse presentes. Os outros ficam ao fundo, lá da sua consciência, né? Da sua memória, completamente esquecidos. Aquilo que ele lembra muito bem são os fatos principais que o ajudarão a se melhorar. Portanto, fatos do passado arquivados na memória profunda ou fatos atuais que estão acontecendo podem ser mostrados ao espírito de forma que o ajude a se melhorar. No livro do psiquiatra norte-americano Brian Weiss, há a seguinte referência: o espírito diz que
só vemos as vidas passadas que são importantes para a vida presente. Isso está na página 32, parágrafo 2 da primeira edição do livro citado do Brian Weiss. Mas a atenção, a tela mental, tende a não funcionar à medida que o tempo passa ou quando a conversa se deteriora no caso do espírito ser muito agressivo. Passa ele para o seguinte: técnicas para se fazer a pergunta. Já falamos sobre esse assunto, mas é sempre bom repetir. Quando uma história não está suficientemente clara, quando algum barulho durante a reunião nos faz perder uma palavra, ou o espírito fala baixo demais, etc., faça perguntas até que as coisas fiquem claras e lembre-se de usar a técnica do jogo de tênis. Uma pergunta de cada vez, esperando a resposta de cada uma delas, ainda que demore um pouco. Se o espírito demorar para responder, faça de novo a mesma pergunta que já foi feita. Outra dica que ele dá: não fale da morte, fale da vida. Alguns dos amigos poderão estranhar essa atitude, mas ela está no livro Instruções Psicofônicas, lá no capítulo 46, com o título Sessões Mediúnicas. Não fale da morte ao espírito que a desconhece, para que ele descubra a realidade por si próprio. Isso é fato, né? Não tem nem muito o que questionar. Não podemos espantar, causar trauma logo de início da nossa conversa com o espírito. No livro também, A Vida Continua, nós vamos encontrar essa preocupação lá em suas linhas. Mas então, quando é que podemos falar de morte? Bem, se o espírito diz que não consegue falar com os familiares em casa e o esclarecedor o faz repetir que condições isso ocorre, até que ele conclua isso, é uma boa técnica. Se o espírito pergunta por que está acontecendo tanta coisa estranha e o esclarecedor o leva a refletir sobre o que está estranho, também é uma boa técnica. E ele usa também a técnica da transferência, que consiste em deixar o espírito, ele mesmo, informar o que está acontecendo. Fica bem mais fácil, né? Então, nós vamos ficando por aqui no dia de hoje e no próximo encontro nós estaremos falando do item que eu falei agora mesmo, mas não fomos muito adiante, né? Que é a técnica do jogo de tênis. Nós estaremos falando sobre esse assunto no nosso próximo encontro, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus no seu coração, fique em paz até o nosso próximo encontro e não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Bye bye, até o próximo encontro.